Pessoal, o exercício 6 pede as raízes da equação a seguir aí, olha, log ao quadrado de x menos 5 vezes log de x mais 6. Lembra o seguinte, pessoal, log ao quadrado de x é o log que está ao quadrado, não a variável, diferente de quando eu tenho log de x ao quadrado. Já comentei sobre isso daí, né? Mas só lembrando. Então, log ao quadrado de x é log de x vezes log de x, ok? Para resolver esse exercício, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um artifício. Nós vamos pegar uma outra variável, que nós vamos chamar de y, e chamar essa variável y de log de x. Então, y passa a ser log de x, ou contrário, log de x passa a ser y. Então, aqui que eu tenho log de x vezes log de x, que é o y ao quadrado, vou escrever aqui, olha, y ao quadrado menos 5 vezes log de x, que é y, mais 6 é igual a 0. Olha que belezura, pessoal. Bem belezura mesmo, né? Então eu tenho aqui, olha, uma equação do segundo grau bem tranquila da gente resolver. É tão tranquila que quase a gente resolve de cabeça, né? Vamos lá, mas vamos fazer por Bhaskara, tá? Y é igual a menos b, que vai dar 5, mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, 25, menos com mais dá menos, com mais dá menos, 4ac, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, dividido por 2 vezes o A aqui no caso é 1, 2 vezes 1, 2. Então nós temos duas respostas para y. A primeira resposta vai ser 5 mais 25 menos 24 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, 5 mais 1 sobre 2. E a outra resposta para y é igual a 5 menos 1 sobre 2. Ok? Então, primeira resposta, 5 mais raiz de delta e outra 5 menos raiz de delta. O delta é 1, raiz de 1 é 1. 5 mais 1, 6. Sobre 2, 3. 4 menos 1, 5 menos 1, 4. 4 sobre 2 dá 2. Beleza, pessoal, beleza. Mas nós temos os valores de y, né? Não os valores de x, que é a nossa equação original, a variável é o x, não o y. Então nós temos que y tem que ser igual ao log de x, ou o contrário, log de x tem que ser igual. Primeira resposta, 3. Como esse logaritmo está na base 10, né? X, vamos chamar de x1 aqui no caso, é igual a 10 ao cubo, ou 1000. 10 ao cubo é 1000. E a outra possibilidade é que o log de x seja igual a 2. Vamos chamar aqui de x2, que é 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado ou 100. Essas duas possibilidades são as duas raízes da nossa equação, que no final acabou dando uma equação do segundo grau. Ou 10 ao cubo, que é 1000, ou 10 ao quadrado, que é
100 são as duas respostas, as duas alternativas que possibilitam essa equação de ser verdadeira. Beleza, pessoal? Olá, pessoal! Vamos seguir, aqui é o professor Odair, e vamos seguir na solução de alguns exercícios de logaritmo, tá? Como exercícios de revisão e fixação daquilo que a gente já viu. Esse exercício 10, diz assim: se o log de b na base 2 menos o log de a na base 2 é igual a 5, o quociente de b sobre a vale... Tadã! Então, quanto que eu quero, quanto que vale b sobre a? Esse exercício é bem tranquilo, né? Porque quando eu tenho a diferença de dois logaritmos, me remete àquela propriedade onde o log do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Então, o log de b sobre a na base 2 é igual a 5. Sim, o log do quociente é igual ao log do numerador menos o log do denominador. Tranquilo. Então, aqui na regra básica, 2 elevado a 5 tem que ser igual a b sobre a. Ou seja, b sobre a é igual a 2 elevado à quinta potência. E 2 elevado à quinta, nós sabemos, é 32. Então, b sobre a é igual a 32. Pronto, resolvido o nosso exercício. Muito tranquilo. Esse exercício 11, ele diz assim: se log de a é igual a 4, então log da raiz de a sobre 1000 vale... Beleza, vamos calcular. Log da raiz de a sobre 1000 é a mesma coisa que o log da raiz de a menos o log de 1000. Correto? Continua aqui embaixo, pessoal. Raiz de a é a mesma coisa que a elevado a meio. Então, é log de a elevado a meio na base 10 é menos o log... Olha aqui, ó. 1000 é 10 à terceira. Então, 10 à terceira. Como está na base 10, vai ficar tranquilo. Olha isso daqui como é que fica. Esse meio vem aqui para frente. Fica meio log de a menos o 3 vem aqui para frente. 3 log de 10. Que log de 10 na base 10, quando esses dois são iguais, o logaritmo é igual a 1. E o log de a, ele disse que é 4. Então, isso daqui é igual a meio vezes 4 menos 3. 4 dividido por 2 dá 2, menos 3. Esse valor é igual a menos 1. Que legal! É isso aí. Bem tranquilo também, né? Esse exercício aí diz assim, 12. Se log de x representa um logaritmo decimal do número positivo x, então as somas das raízes de log ao quadrado de x menos log de x ao quadrado igual a 0. Então veja, pessoal, eu tenho aqui log de x ao quadrado. Então, a nossa primeira ideia é substituir o log de x por y, para a gente poder resolver. Mas aqui nós temos x ao quadrado. Então, nós vamos, antes de fazer a próxima passagem, nós vamos fazer assim, olha, log
ao quadrado de x menos o 2 aqui, que é o expoente de x ao quadrado, ele vem para cá, para frente. Fica menos 2 log de x. E é igual a 0. Então, agora sim, nós vamos fazer a nossa conversão. Y igual a log de x. Porque eu tenho log de x ao quadrado e o log de x aqui. Podemos substituir aqui por y e aqui também por y. Então, como resultado vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes y é igual a 0. Uma equação do segundo grau, uma equação incompleta. Então, nós podemos colocar o y em evidência, vai ficar assim, y vezes y menos 2 igual a 0. Daí, podemos encontrar duas respostas, já que aqui é uma multiplicação, ou y é 0, ou y menos 2 é igual a 0. Já que é uma multiplicação, só será igual a 0 se um dos dois for 0. Então, a primeira resposta, y1 é igual a 0, e y2, y menos 2 igual a 0, então y2 tem que ser igual a 2. Então, são essas duas respostas que nós temos. Ok? Bom, mas nós temos uma resposta de y, não de x. Então, nós temos que, nós impomos aqui que y é igual ao logaritmo de x. Então, vamos impor as duas raízes que nós encontramos. Y igual a 0. Se y for igual a 0, log de x é igual a 0. Isto implica que x será igual, aqui como é base decimal, base 10, 10 elevado a 0 é 1. Primeira resposta. Qualquer número, qualquer que fosse a base elevado a 0, seria igual a 1. A outra, se o log de x for igual a 2. Isto implica que x será igual a 10 elevado ao quadrado. Portanto, a segunda resposta é 100. Então, a primeira resposta dessa equação é 1 e a segunda resposta é 100. E aí, nas alternativas desse exercício, ele pede então a soma das raízes e dá as alternativas da soma das raízes. A soma das raízes aqui, olha, x1 mais x2 é igual a 101. Essa aqui é que é a resposta correta desse exercício. A gente teria uma tendência a colocar a soma igual a 2, mas ele não colocou essa possibilidade como resposta das alternativas. Beleza, pessoal? Esse exercício é bem legal. Ele diz assim, se x é um número real, positivo e diferente de 1, então log da raiz de x vezes a raiz de x vezes raiz de x na base x vale. Aí ele coloca as alternativas lá de possibilidades. Vamos lá. Vamos desenrolar isso daqui primeiro, pessoal, e depois a gente faz o log. Vou colocar aqui a parte, olha, raiz de x vezes a raiz de x vezes raiz de x, olha. Eu vou colocar de dentro para fora, que a gente se atrapalha menos nesse caso. Então, esse raiz de x é igual a x elevado a meio. Porque nós vamos ter que colocar tudo isso daí na forma de expoentes, né? E aqui, olha, eu estou extraindo a raiz quadrada de x ali. Então, eu estou com... Nessa raiz aqui, eu estou fazendo x vezes raiz de x. X vezes x elevado a meio.
Só que isso daqui é a raiz disso daqui. Então, isso aqui é elevado a meio. Então, raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x. Então, raiz quadrada de x vezes x e extraindo a raiz quadrada. Novamente aqui, olha, x vezes a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x. Tudo isso daqui elevado a meio, porque é a raiz quadrada. Então, veja, vamos repetir aqui para ver se está claro. Isso daqui é a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x vezes. Aqui é a raiz quadrada de x. Tá? A dificuldade desse exercício é fazer isso mesmo, né? E agora a gente vai aplicar a regra da distributiva, da potenciação aí dos expoentes em relação ao produto, né? Então vamos lá. Vamos começar daqui de dentro para fora. X vezes x elevado a meio elevado a meio. Esse meio aqui a gente já podia fazer aqui, né? Não, acabei repetindo tudo, mas não tem problema não. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui vai ficar x vezes... Vamos aplicar essa distributiva aqui, olha. X elevado a meio vezes x elevado a meio vezes meio, 1/4. Que está elevado a meio. Aqui a gente já poderia até tirar desse parente, eliminar esse parênteses e aplicar essa distributiva. Vai ficar esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então isso daqui é igual a x elevado a meio vezes x elevado a 1/4, porque meio vezes meio dá 1/4, vezes x elevado a meio vezes 1/4, que dá 1/8. Pronto. Chegamos finalmente no que a gente queria. Multiplicação de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, eu vou ter meio mais 1/4 mais 1/8. Então, isso aqui é igual a x elevado a mínimo 8. 8 por 2, 4 vezes 1, 4. 8 por 4, 2 vezes 1, 2. E 8 por 8 dá 1 mais 1. Então, chegamos finalmente. X é igual a x elevado a 4 mais 2, 6 mais 1, 7. 7/8. Então é isso. Raiz de x vezes raiz de x vezes raiz de x é igual a x elevado a 7/8. Então nós vamos substituir isso daqui por x elevado a 7/8. Então isso aqui é igual a log de x elevado a 7/8 na base x. Esse expoente a gente passa aqui para frente e vai ficar 7/8 vezes o log de x na base x. Ora, log de x na base x é 1. Então, 1 vezes 7/8, 7/8. Essa aqui é a resposta. Tranquilo? Nossa, pessoal, eu estou gostando desses exercícios, estão ficando cada vez melhores, hein? Esse exercício, 14, diz assim: se log de m é igual a 2 menos o log de 4, m vale. Aí ele dá algumas alternativas: 0,04, 1,5, 20, 25 e 200. Então nós temos que chegar num valor para m aí, né?
Vamos ver se a gente consegue desenrolar aqui e ver quanto que dá essa conta aqui, olha. 2 menos log de 4 na base 10. A gente podia encontrar qual o log, né, que daria 2. Então nós poderíamos colocar assim, olha, log de m, ele é igual. Como ele está na base 10, para ser igual a 2, vamos fazer aqui, olha, log de x na base 10 igual a 2. Então, quanto seria o x? X seria igual a 10 ao quadrado. Então, esse elevado a esse tem que ser igual a esse. X é 10 ao quadrado. Então, eu posso escrever assim, olha, que log de 10 ao quadrado, ou 100, tá? Vou colocar 100 aqui, é a mesma coisa que 2, menos o log de 4. Isso aqui tá me lembrando daquelas sessões de mágica, nada nessa mão, e 2 igual ao log de 100. Porra, que beleza! Saiu do nada isso, né? Muito bem, vai ficar assim, olha. Log de m é igual ao log, como é uma diferença, é esse dividido por esse. É o log de 100 dividido por 4. Então, log de m é igual ao log 100 dividido por 4 é 25. Ora, para que log de m seja igual ao log de 25, se e somente se m for igual a 25. Só se m for igual a 25, isso daqui será uma verdade. Então, na realidade, o que ele queria? Que você fizesse o processo ao contrário, né? A partir de um número, encontrasse o log dele, né? E para colocar aqui o logaritmo de um número que seria igual a 2, para poder desenvolver e encontrar a resposta. Ok? Bom, esse exercício é o melhor, né? A gente deixou por último aí, é lógico, isso aí está muito bom. Não sei quem conseguiu fazer esse exercício, mas ele está muito bom. Ele diz assim, se log de 2 é igual a A e o log de 3 é igual a B, então log de 12 na base 5 é igual a quanto? E aí ele coloca algumas alternativas, todas elas em função de A e de B. Vamos lá, vamos desenvolver esse negócio. Olha. Log de 12 na base 5. Como o que ele forneceu para nós está na base 10, vamos converter isso para a base 10. O log de 12 vai ser log de 12 na base 10 dividido por log de 5. Veja, pessoal, nós temos o log de 2 e o log de 3. O 12 é 4 vezes 3 ou 2 ao quadrado vezes 3. Então, a gente vai achar em função de A e B. Agora, o 5 não. O que a gente faz com o 5 para encontrar ele? Bom, como a base é 10, nós podemos utilizar um artifício que é o seguinte. 5 é igual a 10 dividido por 2. E substitui ele aí como 10 dividido por 2. Quer ver? Olha, isso aqui vai ficar assim, olha. Log 12. 12 é 4 vezes 3. Sobre log de 5. 5 é 10 dividido por 2. Porque o log de 2 eu tenho. Como ele está na base 10, 10 na base 10, eu vou conseguir encontrar o resultado também. Tá?
Então vamos lá. Vou continuar aqui embaixo. Log de 4 vezes 3 é o log de 4 mais o log de 3 sobre... Como é que é uma divisão? Log de 10 menos o log de 2. Ah, que maravilha! O 4 é 2 ao quadrado, então isso aqui vai ficar o log de 2 ao quadrado mais o log de 3. Professor, já não podia substituir por b? Ah, podia, mas eu vou substituir só lá no final. Log de 10 na base 10 é 1, menos o log de 2. Então isso aqui vai ficar, olha, 2 vezes o log de 2. Mas o log de 2 é A, então isso aqui vai ficar 2 vezes o log de 2 é A. Mais o log de 3, que é B, sobre 1 menos o log de 2, que é A. E essa daqui é a resposta que a gente vai encontrar nas alternativas. Ah, professor, esse aí é bacana, hein? Esse eu gostei, eu também gostei. Bacana. Valeu, pessoal. Tchau, até mais.